Olá pessoal, estou aqui no 360 Solar, onde vou dar uma palestra, participar de uma mesa de discussão sobre a questão relacionada aos operadores de sistema de distribuição e usinas virtuais, onde nós vamos debater o cenário atual da geração distribuída do Brasil e as suas restrições que estão aparecendo em diversas frentes, com a limitação de injeção máxima provocada por problemas sistêmicos de capacidade do sistema e quais são os caminhos que nós temos no Brasil, com base nos outros países do mundo, que outros países mais avançados já fizeram, que nós poderíamos adotar aqui para continuar potencializando o setor de renováveis, mantendo a qualidade e a estabilidade do sistema de potência do Brasil. Uma das questões importantes no Brasil é que nós temos uma grande parte já da geração hoje do Brasil distribuída, o que é bom por um lado, mas hoje, como ela foi implementada sem nenhum tipo de controle, e isso é problemático porque ele sobrecarrega o sistema como um todo, de uma maneira geral, e dessa forma, o que os países outros estão fazendo é utilizar um operador de distribuição, que ele ou manda comandos para aumentar, diminuir a geração ou regular a tensão na rede de distribuição, ou ele dá um sinal de preço variável ao longo do tempo, que indica e sinaliza os horários adequados para injeção ou não. Com um sinal de preço variável, e se cria um negócio potencial de que o armazenamento de energia se torna viável, porque nos horários de geração de maior quantidade de energia solar, o preço da injeção é muito baixo, mas por outro lado, à noite, no horário de pico, à tardinha, quando a gente tem um grande consumo e menos geração solar ou nenhuma geração solar, você é muito bem remunerado pela injeção de energia. É isso que acontece em vários países. Eu vou trazer o exemplo da Califórnia, mostrando como funciona a curva de preços lá, mas mostrando que esse é um caminho inevitável, gostem ou não, é um caminho inevitável que nós vamos ter que adotar aí, ou um sinal de comando, que eu acho ruim, comando penalização, ou dá um sinal de preço variável, que dá um caminho de investimentos e um caminho que torna viável, faz com que o investidor seja remunerado por esse investimento em armazenamento, e também ele tenha retorno de investimento sobre esse ativo. Então acho que esse é o caminho que nós teremos que seguir, pegando experiência de outros países, que é um caminho meio inevitável. Eu não vou entrar tanto na discussão se o DSO vai ser um agregador externo, se é a própria operadora, tem vários modelos diferentes possíveis. Eu acredito que o melhor seria independente, mas talvez no Brasil está indo para uma direção de ser distribuidora. Mas de qualquer forma a gente tem que trabalhar em fazer um marco regulatório que isso pare de pé, seja bem organizado, com regras bem claras, de tal forma que use o poder econômico dos agentes distribuídos também como um auxílio no investimento e na melhoria da qualidade do sistema elétrico e também remunere eles, para que seja atrativo para eles isso. Porque o ponto que eu poderia destacar é que nós estamos num ponto de trade-off do mercado. Isso já aconteceu em outros países. Só nós não podemos achar que vamos fazer uma lei que vai injetar mais renováveis, que nós vamos conseguir ficar crescendo o GD do mesmo formato atual infinitamente, porque não dá mais. Tanto é que nós já temos hoje um conflito entre a geração distribuída e a geração centralizada. A geração centralizada solar, a mesma fonte que a geração distribuída, em grande parte, está sofrendo grandes penalizações de curtailment, porque a GD não está contribuindo ou não tem controle sobre ela. Então, a verdade é que esse modelo, com esse formato, ele chegou numa saturação e a gente precisa ir para uma outra direção, fazer com que o investimento em armazenamento se torne um negócio viável e a gente fazendo isso, a Califórnia demonstra que é possível continuar crescendo a geração fotovoltaica. Caso contrário, nós vamos chegar numa saturação que vai ser proibido instalar qualquer geração distribuída sob o risco de ter blackout. Já estamos num cenário bem crítico hoje, nos domingos de manhã, o Dia dos Pais, foi extremamente crítico em termos de estabilidade do sistema elétrico, em termos de despachabilidade e, continuando como está, nós vamos ter um problema grande. Então, nós temos que abordar isso aí de uma maneira séria, sem lados, e que a gente resolva o problema, mas também dê atratividade para os novos negócios, para que a gente continue transformando a matriz renovável e podemos ir para uma direção de ir eliminando cada vez mais as térmicas e migrando cada vez mais para as fontes renováveis de energia, contribuindo para a transição energética. Claro que tem um problema de planejamento, mas nós entramos no mesmo dilema.
Se nós fôssemos fazer um investimento massivo em transmissão para poder ter esse uso, mas o problema já nem é mais transmissão, chega uma hora que nós não temos carga para absorver energia. O país não cresceu como previsto, cresceu menos, o consumo, a industrialização do Brasil está reduzindo, em vez de aumentando, nossa carga tem reduzido até em horários de consumo. Então esse é um problema, mas por mais que tenha um investimento, ele é um investimento que fica ineficiente. Por quê? Você vai ter que fazer uma estrutura muito grande para algumas poucas horas do dia. Como se fosse ter uma rodovia, que você tem que fazer uma rodovia para 1 hora, 2 horas do dia, com 6 faixas de cada lado, e no tempo noturno ela ficaria praticamente vazia de carros. Então é um investimento muito grande e concentrado. Então seria mais inteligente fazer uma maneira que valorizasse que os usuários do carro fossem andar em horários diferentes, que você não teria esse investimento todo, né, e conseguiria usar a mesma infraestrutura para ter mais o mesmo despacho, o mesmo uso final. É claro que tem que dar um sinal econômico que isso favoreça isso, e é isso que eu acredito que o Brasil tem que fazer. Se nós formos continuar com uma regra de mercado, seguir uma lógica de mercado, é isso que os outros países têm feito. A microrrede pode vir, mas ela já é usada em locais isolados, em redes, mas nós temos vantagens em ter um sistema interligado, que é a vantagem que, na média, tende a ter mais estabilidade de geração e tem também a vantagem de ter mais um preço módico menor. Porque, por exemplo, nós temos variações hídricas ao longo do país que interferem na produção hidráulica. Então, a gente, às vezes, no sistema sul, nós temos seca, no sistema nordeste, sudeste, nós temos muita chuva. Isso, na parte de micro-redes, você vai ter que ter no seu local toda a geração de energia, um armazenamento muito maior, então o teu capex é muito maior, em média, para uma micro-rede. Eu acredito muito mais num mercado de preços variáveis que tenha um preço mais real com a disponibilidade e que valorize todos os agentes que contribuam para fazer com que o preço seja mais ou menos, o consumo seja mais ou menos equilibrado com a carga. Esse eu acho que é o melhor momento. Ele segue mais uma lei de oferta e demanda, ou segue uma lei de oferta e demanda, e aí o investidor tem a liberdade de decidir e o usuário tem a liberdade de decidir. Se ele quer pagar mais, ele paga, mas ele vai ter para ter energia em tal horário. Mas ele vai pagar mais, que vai contribuir com o investimento. Por outro lado, alguém que tem investido em armazenamento pode investir mais nisso para absorver mais energia, fazer mais geração e devolver no horário pico. Então cria um mercado que ele mesmo se realimenta e cresce. Eu acho que esse é o melhor modelo que eu acredito que deveria ser seguido aqui, para que o investimento seja no sinal de preço, que é o sinal real do preço do sistema, ou equivalente ao real, que daria uma sinalização para que os investimentos e os usuários trabalhassem em prol dele, e isso, no geral, minimiza o custo geral da energia.